forte é para Jesus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos todos em nome de Cristo Jesus. Que Deus continue derramando da glória dele, da presença dele, do Espírito Santo. A gente veio para buscar isso e nada pode nos impedir. A gente tem que, às vezes, vencer algumas barreiras, e algumas barreiras nós mesmos criamos. O nosso cansaço, as situações que passamos, as lutas que passamos, que às vezes querem nos fazer calar. A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Você só vai ser cheio de Deus quando abrir o coração, louvar a Deus, dar glória a Deus, aleluias. Toda oração, irmãos, às vezes a gente começa assim, aos trancos e barrancos, mas é na presença de Deus que há abundância de alegrias, e você vai se envolvendo, aquilo vai tomando uma proporção tão grande, até que nada mais importe. Você entra num domínio espiritual, que você não olha para tempo, você não olha para pessoas, você sabe daquilo realmente que você precisa, e você então aproveita a oportunidade, que é aquela que Deus está dando, para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você se torne um cristão melhor, em o nome de Cristo. Sejam bem-vindos, abra o coração. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Por mais uma vez, Deus nos permite estar aqui, para trazer a lembrança, aquele dia, o dia da sua morte, o dia da carne ferida, machucada, da última gota de sangue derramada, para que se cumprisse uma vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que ele veio, e glória a Deus, nós abrimos o coração e recebemos a vida de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, com alegria. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus, para mais um momento de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, para mais um momento de crescimento espiritual, que é o que nós vamos ter nesta manhã de Santa Ceia. Não só na manhã, mas hoje à noite ainda o pastor Daniel tem a reunião das 18 horas, e as pessoas devem vir, devem buscar. Você deve conhecer alguém que não está agora, fala: não, vem de noite, vem buscar, porque vai ser unção de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Bom, irmãos, por algumas semanas eu venho apresentando todas essas pessoas, mas tem gente que, mesmo que escreveram os nomes, parece que não quer, não se esforça, sabe? E Deus também não vai perder tempo com essa pessoa. Por isso que, quando ele escolheu os 300 de Gideão, que eram 32 mil homens, ele reduziu para 10 mil, mandou os covardes, os medrosos, voltarem para casa. É gente que não tem compromisso com Deus. Então, de 32 mil pessoas, de 32 mil homens, os covardes e os medrosos, tudo voltaram para trás. 22 mil homens, ficaram 10 mil. Dos 10 mil, Deus mandou que bebesse água. Hoje, esses copinhos que aqui estão no altar recebendo a consagração, vai representar esse ato simbólico de Deus. Todos vocês vão pegar essa água e vão tomar na sua casa, no momento oportuno, em nome de Cristo Jesus. Foi nessa hora que Deus teve a convicção, então, e a escolha dele, de 10 mil homens, 9.700, não beberam a água da forma que Deus esperava que bebesse, e só 300 tomaram a água do rio, como se fossem cachorros. É meio louco para quem olha, mas a Bíblia diz que Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que pegou as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e confiou a esses 300 uma grande vitória. E eu venho orando de verdade por você, pela sua vida, nesses dias, pelo menos aí mais de 15 dias de oração, abençoando, apresentando cada vida em nome de Cristo. Bom, você veio, glória a Deus porque você veio,
porque essa bênção é sua, em o nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa. A coroa, irmãos, é a glória de Deus, é o milagre de Deus, é o que Ele tem de melhor para oferecer para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. E não é para todos, infelizmente não é para todos, é para poucos. E esses poucos são os escolhidos de Deus, aqueles que vão perseverar, que vão continuar, que não vão recuar, em o nome de Cristo. Então daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia, você vai pegar a sua água e num ato de fé vai tomar em algum momento do seu dia, e alguma coisa extraordinária de Deus vai acontecer, porque é para isso que estamos orando. Se a gente está orando, como o pastor já me falou, ontem ele falando da menininha que estava uma seca muito grande na cidade, no estado dela, e a igreja se reuniu, o pastor juntou o povo, falou, vamos para o monte, vamos orar para chover. E aí uma menininha estava no meio deles, foi ali no cantinho, pegou o guarda-chuva, estava com o guarda-chuva na mão, e não tinha chovido, não chovia, só o chão rachando, seco. Na hora que o pastor viu, falou assim, para que esse guarda-chuva, menina? Oi, pastor, a gente não vai orar para chover? Então, quando o senhor orar, eu não quero me molhar quando voltar para casa. Quer dizer, a única que estava com fé mesmo era a menina, que nem o pastor, estava com tanta fé, queria orar para chover, mas não levou o guarda-chuva. Ela falou, eu não quero me molhar, então vou levar o guarda-chuva. Então é como a igreja que orou por Pedro, orou, buscou a Deus, Deus envia o anjo, tira o Pedro lá da prisão, traz o Pedro para casa. Quando o Pedro bate na porta, a menina vai lá olhar e fala assim, é Pedro que está aí, e o pessoal não acreditava, falei, não, volta a orar aí, porque Pedro está preso, e era ele. Então a gente vai buscar a Deus, a gente tem orado para isso, é isso que vai acontecer. Se estamos buscando o milagre de Deus, é o milagre que vai se manifestar em o nome de Cristo. Agora mesmo a gente veio ouvindo um testemunho, né, amor? Bonito, de uma jovem senhora, né? Que ela tem um filho, o filho dela está com 10 aninhos hoje. Está com 10 anos hoje ele? 10 aninhos, né? Mas ele era mais novinho, e ele tinha o desejo de ter um irmãozinho. Tinha um desejo de ter um irmãozinho. Só que acho que ela tinha tido uma complicação já no primeiro parto, tal, aquele negócio todo. Mas aí na escola ele via os coleguinhas com irmãos e ele sem. E ele começou a orar, irmãos, uma criança começou a orar. Falou que fizeram um grupo na escola de criancinhas que queriam irmãozinhos. E eles começaram a orar. E ele falou que orou e começou a entristecer o coração, porque os amiguinhos, as mães começaram a engravidar, e só a mãe dele que não engravidava. Aí ele falou assim, eu preciso orar mais. Eu estou falando de uma criança, irmãos. Eu preciso orar mais, e orou, irmãos, para encurtar. Depois você pode assistir no show da fé dessa semana, foi essa reunião de 7 horas da manhã. Você pode pegar no YouTube depois, voltar um pouquinho lá, você vai achar a reunião de domingo, 7 horas da manhã, a hora da novela. Irmãos, a mãe engravidou de gêmeos. De gêmeos, irmãos. Só para encurtar a história, a mãe engravidou de gêmeos, quer dizer, a oração dele, quer dizer, ele aumentou a oração, Deus deu a bênção dobrada. Irmãos, uma criança, irmãos, ele falou que foi uma bênção que durou 7 anos para acontecer. Então tem bênçãos, irmãos, que não vai ser uma oração água com açúcar, vai precisar de mais de você, de mais dedicação, de mais esforço. Não é só uma oraçãozinha, é um compromisso com Deus, é fazer igual fez Neemias, se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando ao Deus dos céus. Propósito, eu vou buscar a Deus, eu vou pagar um preço. O preço aqui não é outro tipo de preço, senão de esforço, de dedicação, de querer buscar de Deus, e Deus se manifestar na sua vida. Que presente lindo. Foi um presente, a criança falou, um presente que demorou 7 anos, mas aí estava ele, depois você vê o vídeo, ele com a irmãzinha e o irmãozinho, porque Deus deu um casal.
gêmeos. E a mãe falou que não tinha histórico na família de gêmeos. E ela não fez nenhum tipo de tratamento para ter gêmeos. Deus fez. Milagre. Isso é milagre. Amém, Jesus? Glória a Deus. Bom, essa semana, aliás, irmãos, me dói o coração ver muitas pessoas não estão dando o valor que Deus merece, a honra que Deus merece, de ter o seu esforço e a sua presença nas reuniões. As pessoas, elas se cansam dos seus trabalhos e não sobra nada para Deus, não sobra algo de nós para o Senhor. Ele sempre está ficando por último, Ele sempre está ficando de canto. Mas na hora que a gente fica no desespero, numa situação difícil, a primeira pessoa que recorremos é a Ele. Como eu sempre falo, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nunca se afaste de Deus, esteja o máximo, o mais próximo dele que você puder, em oração, em santidade, em busca, em envolvimento, em comunhão com Deus, em o nome de Cristo Jesus, porque se você ficar longe demais, pode ser tarde demais. Então, durante a semana, foi na quarta-feira, Deus deu uma palavra aqui, que, puxa vida, como eu vibrei com aquela palavra, como eu vibrei com aquela mensagem, e senti no meu coração, vou trazê-la novamente, dando a oportunidade, para aquele que ouviu, ouvir novamente, e quem não ouviu, de ouvir pela primeira vez. Vamos entender a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, eu vou pedir para que eles coloquem no telão aqui no monitor, na versão NBV, 2 Crônicas capítulo 15, 2 Crônicas capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler e vamos analisando. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Quem achou, fala graças a Deus. É interessante que, até eu conversava com foi até com o Eduardo, falava com ele que, por algumas vezes, Deus me deu um texto assim, mais extenso, uma mensagem num texto mais extenso, e me lembrou o Neemias capítulo 8, versículo 8, que diz assim: e ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então a gente vai lendo a palavra de Deus, vai buscando o conhecimento, Deus vai se revelando, vai se mostrando como Ele é grande, poderoso, e a gente vai aprender bastante hoje. Segundo Crônicas 15, 1 diz: então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Isso aqui já é um grande entendimento, porque nada que não venha do Senhor vai interessar. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, veio sobre Azarias, como vem sobre o Josias, como vem sobre outro pregador, vem sobre o R.R. Soares, o Jaime de Amorim, e assim por diante. E toda vez que a gente se reúne aqui, pedindo a Deus, me dá uma palavra, Deus vai nos usar para trazer a palavra que você precisa ouvir. Quantas pessoas, irmãos, ao sentarem aqui, parece que Deus está falando só para ela, parece que a mensagem é só para ela, parece que o pastor está falando dela. Não é. Eu estou dando uma mensagem para um grupo de pessoas, que são vocês, mas Deus conhece a necessidade de cada pessoa, Deus conhece a sua necessidade, então Ele vai falar com aquele que dá a atenção que ele merece.
Porque se não der a atenção, Deus não fala. É pérolas aos porcos, e Deus não vai jogar pérolas para porco. Deus não vai pegar o que Ele tem de precioso, jogar para uma pessoa que não vai receber. Agora, se você veio com vontade de ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te corrigir, Deus vai te repreender. E se isso acontecer, louve a Deus, irmãos. Porque se a palavra não te corrige mais, se ela já não mexe mais contigo, é um grande problema. Porque Deus não repreende filho dos outros. Deus repreende os seus filhos. Deus repreende o filho que Ele ama. Eu não posso repreender o seu filho, ele não é meu filho, mas o meu eu posso. O meu eu posso. Então, se a mensagem já não fala mais, já há algum tempo, e ela está se tornando até para alguns chata, isso é um problema sério. Talvez você já não é mais filho, e Deus não vai perder tempo com você. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Versículo 2, ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando da guerra. Disse assim: ouça-me, Asa, e todo o exército de Judá e de Benjamim. A palavra é direcionada, é falada com cada um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Disse ele: o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. É assim, irmãos. É a reciprocidade. É a reciprocidade. Se você andar com Deus, Deus vai andar com você. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar o Senhor. Mas se você deixá-lo, Ele deixa você também. Isso aqui é coisa séria, irmãos. As pessoas querem que Deus ande com elas, só que elas não querem andar com Deus. Elas querem a proteção de Deus, mas não querem andar de mãos dadas com o Senhor. Se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. João capítulo 17, versículo 20, por favor. João 17, versículo 20. Põe na RC, por favor. Só na NBV, só o texto principal, tá bom? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção nisso aqui. Volta aí, isso aí. Você está ouvindo isso aqui, irmãos? Preste atenção nisso aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Essa união, quem está ouvindo o pastor fala graças a Deus, que precisa haver essa cumplicidade. Deus em você, você em Deus, eu em Deus, Deus em mim. Porque qual é o objetivo disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus. Ver a obra de Deus. Ver o amor de Deus. Jesus falou para Filipe falou assim, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes visto o Pai? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. A gente tem que andar tão com Deus, grudado nele, que quem olhar para nós vai ver Deus. Vai ver Deus. Lembrei agora, há muitos anos, eu era pastor solteiro. Era pastor em Pirassununga, interior de São Paulo, a terra da caninha. E era um sábado, e eu fui na casa de um membro da igreja, porque a igreja
A minha igreja lá, no caso, era uma igreja pequena e não tinha nada, não tinha cozinha, não tinha nada. Me deram depois, um tempo, duas bocas, aquele fogãozinho de duas bocas, que colocava um botijãozinho de gás assim, e eu fazia ali de vez em quando macarrão, arroz, eu fazia. Mas aí quando era sábado, eu falei, eu não vou fazer comida, eu vou escolher um irmão, um membro da igreja, eu vou lá almoçar. E eu fui na casa desse irmão, que era o carteiro da cidade. Pirassununga, na época, era uma cidade de 70 mil habitantes, hoje está um pouquinho maior, mas devia ter 70 mil, 100 mil habitantes no máximo. Então, todo mundo se conhece. E o carteiro, que levava por muitas vezes cartas que a minha namorada levava, acabou pegando amizade comigo, e ele começou a frequentar a igreja. Aí eu fui lá na casa dele. Eu lembro que eu desci, bati na porta, eram aquelas casas tipo Coab, conjugadas, conjuntas, né? Tudo igualzinha, bonitinha. Bati na porta dele aqui, só que a vizinha, em frente à casa dele, eu vi que a porta abriu um pouquinho assim, só um pouquinho assim. Aí ela botou assim a cara assim para ver, né? Aí falou, não tem ninguém aí. Aí eu falei, oh, não, obrigado, a senhora pode dar um recadinho para ele? Fala que é o pastor que esteve aqui, o pastor dele, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Aí eu virei para cá, porque ali já era o ponto de ônibus, então bem quase em frente aonde ele mora. E eu fiquei esperando, porque o ônibus que eu deixei, ele ia dar uma volta, depois ele voltaria pelo mesmo lugar, para voltar para a cidade. Aí ela abriu a porta, foi quando ela perguntou quem eu era. Eu só falei obrigado, porque ela não abriu nem a porta, ficou só na portinha aqui. Eu falei obrigado. Aí voltei, e ela abriu a porta e veio falar comigo. Aí ele não está aí, pá, explicou direitinho. Eu falei, não, muito obrigado, eu sou pastor, ele frequenta a igreja, eu passei aqui para falar com ele, mas diz que eu passo depois. Fui embora. Passou o tempo, aquela mulher foi para a igreja. Ela foi para a igreja, irmãos. E você não sabe, às vezes, você não precisa nem pregar, irmãos. Você não precisa nem pregar, você só precisa estar nele e ele em você. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa bonita. E ela foi me contar, ela tinha síndrome do pânico. O marido saía para o trabalho, ela não abria a porta para nada. Só na hora que ele chegava, ela se trancava dentro de casa e não saía para absolutamente nada. Ela tinha pânico, medo. E ela falou que na hora que ela abriu a fresta da porta, aquele pouquinho de abertura, que ela olhou para mim, ela falou que sentiu paz. Eu não preguei, eu não fiz nada. Só que a gente tem que estar em Deus e Ele em nós. Isso aqui é muito forte, irmãos. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles vão ver alguma coisa extraordinária, diferente. E ela falou que sentiu paz, que ela nunca sentiu. Foi quando ela abriu a porta para falar comigo. Que ela não abria para ninguém. Começou a ir na igreja e Deus começou a abençoar, Deus salvou aquela mulher. Começou a ir na nossa igreja juntamente com ele, com esse rapaz. Olha o versículo 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Nós temos que ser um no Senhor. Então por isso que o Azarias, filho de Obed, dá o recado trazido pelo Espírito Santo, dizendo, o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo, mas se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Continuando o texto de 2 Crônicas, versículo 3, olha só, olha o que o anjo, o Espírito de Deus está trazendo através do Azarias. Olha o que ele está falando, versículo 3, durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus. Irmãos, maldição sem causa não se cumpre.
Ninguém que está sendo abençoado está sendo abençoado por acaso. Da mesma forma, o que não está recebendo, ele está plantando para não receber, ou deixando de plantar para receber. E às vezes a gente não está percebendo porque as coisas não estão indo. Lembra que eu falei com vocês há 2 semanas? Não são os raposões, as raposas grandes que faz mal às vinhas, são as raposinhas. São as pequenas coisas que por muitas vezes deixamos de fazer, deixamos de obedecer a Deus, e aquelas coisinhas vão nos afastando cada vez mais de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Durante muito tempo o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus, e elas vão se afastando, as coisas não vão funcionando, as coisas não vão dando certo, e a pessoa vai dizendo: aonde é que eu estou errando? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus, e não tem tido sacerdotes que o ensinem. Vai até perder a oportunidade de aprender. Irmãos, a nossa igreja é uma bênção. O Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus é uma bênção. Eu falo isso sempre. A gente não faz uma leitura da Bíblia que você que se vire. Não. A gente pega a palavra de Deus, a gente tenta destrinchar, trazer para a pessoa o segredo de Deus em o nome de Cristo Jesus. A gente estuda a Bíblia. A gente estuda a palavra de Deus para conseguir enxergar além das letras. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Eu não estou falando do Josias somente, não. Eu falei que eu já ouvi pregadores da nossa igreja que talvez não tenha um nome tão forte dentro da igreja. É o pastor daquela igrejinha que fica lá que ninguém sabe. Eu já ouvi esses pastores pregarem e eu me emocionar, e eu louvar a Deus. Falei: Jesus, que bênção. Que bênção. Ele pode não ser um destaque no meio dos pastores, mas é uma bênção no meio do povo deles. Porque tem esse compromisso de ensinar. E ruim, terrível, é uma igreja que não tenha sacerdote que ensinem. Coisa séria. Que o objetivo são outras coisas, eu não quero dizer que tipo de coisas são. Mas é tão bom você chegar na sua igreja, como nós estamos aqui, pegarmos a Bíblia Sagrada e estudarmos a palavra de Deus. Não é só fazer uma leitura. A Bíblia diz, eu estou lendo aqui o Neemias, que eu deixei aberto aqui, capítulo 8, versículo 8, não precisa abrir, diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Não é ler por ler, é ler, entender. Isso é um privilégio. Uma igreja que tem sacerdote para ensinar. Só que Israel já não estava tendo sacerdote que ensine. O povo tem vivido sem as leis de Deus. Como é que pode uma pessoa viver sem a lei, sem a palavra, sem a orientação do Espírito Santo? Você me desculpe, ou não preciso me desculpar, você pode ficar triste, mas é alguém que consegue ficar com alimento só de domingo, só com alimento de domingo. Volto a repetir aqui, de alguns de vocês que nem se esforçam para voltar durante a semana, de fazer um compromisso com Deus. Não, quarta-feira eu estou na igreja, quarta-feira eu vou buscar a palavra do meu Deus, quarta-feira eu quero alimento que me fortaleça, em o nome de Cristo Jesus. Mas eu não sei, sinceramente eu não sei como é que consegue sobreviver com alimento de domingo só. Hoje é dia das mães, acabando aqui, cada um vai para o seu lugar, hoje deve ter uma macarronada em algum lugar.
Tem macarronada lá hoje, não? Mas tem outra coisa, tenho certeza. Se não é macarronada, é uma feijoada, né? Um churrasco, alguma coisa vai ter. Aí você come hoje, você fala, essa semana eu não como mais. Duvido, irmãos. Duvido, você come o churrasco, daqui a pouco, na hora do café da tarde, está lá você lá esperando um cafezinho quentinho, com um pãozinho. E assim vai embora. A Bíblia está dizendo, irmãos, aqui, que, cadê o versículo? O povo tem vivido sem as leis de Deus. Versículo 4, continuando. Mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltarem novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram o Senhor, o que aconteceu? Ele deixou-se achar e os ajudou. A misericórdia de Deus é do tamanho de Deus. Preste atenção aqui. Com toda esse desleixo espiritual, a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas não abuse da vontade de Deus, irmãos. Porque nós vimos lá em cima, se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará você. Se você abandonar Deus, Ele vai deixar você. E o que faz Deus nos abandonar? O nosso erro, o nosso pecado. E não é pecado somente de prostituição, como eu falei aqui para vocês. É o pecado de deixar de fazer o que Ele fala. Deixar de obedecer a palavra dEle. Isso é pecado. Pega na cruz. Pega Jesus na cruz. Cheio dos nossos pecados, ou melhor, com todos os nossos pecados. E lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus por conta de quê? Dos nossos pecados nele. Então, se você está cheio de pecado, você pode ter certeza que Deus abandona você. Deixe o pecado, passe a obedecer a palavra de Deus, passe a ser obediente aos ensinamentos de Deus. Congregar é obedecer a palavra de Deus. Alguns deixaram de congregar, irmãos. E a gente não está entendendo porque as coisas não acontecem na nossa vida. Vamos lá, vamos entender a palavra de Deus, versículo 4. Mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltaram novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram o Senhor, Ele se deixou-se achar e os ajudou. A misericórdia de Deus é do tamanho dele. Versículo 5. Nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. Isso aqui tudo é um recado trazido do Espírito Santo pelo Azarias, é Azarias, né, que é Azarias, trazido pelo Espírito Santo, pelo Azarias, para o rei Asa. É uma mensagem que foi trazida para eles, como Deus está trazendo uma mensagem para nós. E dentro dessa mensagem ele está dizendo, nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz, e nem haverá. Se você ficar aí chateadinho com Deus, querendo brigar com Deus, ou culpar Deus por as coisas que você vem enfrentando, das lutas que tem enfrentado, você não vai ter paz. Você não tem que culpar Deus pelas suas lutas. Você não tem que acusar Deus, ou dizer que Ele te abandonou. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. A nação enfrentava problemas de todos os lados. Os distúrbios aumentavam em toda a parte. Versículo 6. Havia guerras externas, e dentro do país uma cidade lutava contra outra.
pois Deus castigava o povo com todo tipo de desgraça. O que é isso, pastor? É a vontade permissiva de Deus. Tem situação que Ele não poderá fazer nada. Você viu no começo da mensagem. Se vocês o deixarem, Ele vai deixar vocês. E esse é o resultado de quando Deus deixa alguém. O resultado de Deus deixar Jesus foi a morte. Por causa dos pecados, não por causa de Jesus, mas dos nossos pecados. O virar as costas de Deus não foi para Jesus, foi para o pecado. Pois a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, aquilo que é ruim, que é sujo. Já falei isso aqui, se você está cheio desses pecados, Deus não está olhando para você. Quem está te olhando é o diabo. E se Deus não olha, não pode guardar, vem a morte, vem a ação do diabo. Versículo 7. Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem. A mensagem é para vocês de Judá, para vocês do Meier, da Igreja da Graça do Meier. Qual é a direção de Deus? Continuem firmes no bem e não percam a coragem. Continue firmes na palavra. A Bíblia Sagrada diz, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, 1 aos Coríntios 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você crê nessa palavra? Fala graças a Deus. Diga, o meu trabalho não é vão no Senhor. Agora, para ele não ser vão, não ser inútil, sem valor nenhum, a Bíblia diz para você ser firme e constante na obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que você creia naquele que Deus enviou. Crer naquele que Deus enviou é crer na sua palavra, crer nos seus ensinamentos. Essa é a obra de Deus, e é essa obra que a gente tem que fazer, em o nome de Cristo Jesus. Continue firmes no bem, voltando lá, versículo 7, firmes no bem, e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Irmãos, fica firmes no bem, na palavra, no ensinamento, tenha coragem, não perca a coragem, porque vocês vão receber a recompensa. Se a gente está buscando isso, esse garotinho de 10 aninhos de idade, passou 7 anos orando. Irmão, você sabe o que é 7 anos orando por uma bênção? Que ele queria ter um irmãozinho, queria que a mamãe dele engravidasse. 7 anos, irmãos. Não foi uma oraçãozinha, água com açúcar, não, de 1 horinha, de meia hora, de 15 minutos, não, querendo um milagrão, fazer uma oraçãozinha de repente desse tamanhozinho. O que ele queria era algo grande, e para você ter algo grande, requer uma dedicação também do mesmo tamanho. É o mínimo. É o mínimo. Quer algo grande de Deus? Busque então na proporção do milagre que você quer. Quem está ouvindo falar graças a Deus, irmãos, você quer algo grande de Deus e não faz algo grande para Ele. Você quer algo grande de Deus e não se dedica do tamanho daquele milagre que você quer. Eu estou fazendo muito, talvez precisa fazer mais, irmãos. Talvez precisa fazer mais, irmãos. O Espírito de Deus está falando com você, ou você faz agora, ou isso vai passar, você vai perder a oportunidade. Queremos algo grande, faça algo grande, em nome de Jesus Cristo.
Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Versículo 8. Quando o rei Asa, quer dizer, o recado foi dado. O recado está sendo dado. Quem está ouvindo fala graças a Deus, irmãos. Respeite a presença de Deus no nosso meio. Respeite o Espírito Santo, que Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. A mim você engana facinho, eu sou idiota. Mas a Deus você não engana. Deus está falando agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo. A mensagem foi trazida, como eu tenho trazido, não só hoje, mas em outras oportunidades. A mensagem tem sido trazida. Agora, depois que recebemos a mensagem, qual é a nossa atitude? O que fazemos ou deixamos de fazer? Entra por aqui e sai por aqui? A mensagem foi trazida. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem vinda da parte de Deus, por meio do profeta Azarias, filho de Obed, o que ele fez? Criou coragem e destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim. A mensagem, quando vem, tem que ter coragem para fazer muita coisa, irmãos. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Coragem para destruir, como aconteceu aqui, ele destruiu todas as imagens. Quais são as imagens que têm se formado na sua vida e que está sendo a sua adoração? Tem que destruir. Foi logo depois que ele recebeu a mensagem. Ele recebeu a mensagem e teve coragem. Tem que ter coragem para mudar muita coisa na vida de vocês. Muita coisa que tem que ser mudada, que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Mas sabe por quê? Você tem medo. Você não tem confiança em Deus de verdade. Você tem medo de perder isso aí. Aí você não tem coragem de tirar. Ele acabou de receber a mensagem, ele teve coragem, criou coragem, tem que criar coragem, e destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim, e nas cidades que ele havia tomado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor. Onde é que é o altar do Senhor, irmãos? É aqui, ó. Muitos de nós, eu me incluo, está com o altar destruído. Tem que restaurar, tem que consertar o altar. Pega a sua Bíblia, 1 Reis 18. 1 Reis 18, aqui o maior exemplo disso. Vamos ler aqui um pouquinho, 1 Reis, capítulo 18, versículo 29. 1 Reis 18, 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aqui estamos falando dos profetas de Baal, que se retalharam, que se cortavam por uma resposta de Baal, e não houve resposta nenhuma. Versículo 30, continua: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Ontem o pastor Maico falou muito a respeito disso, dessa aproximação de quem pode te ajudar, a aproximação de quem pode te abençoar, mas as pessoas fogem de quem quer abençoar elas. O estar disponível por aquele que pode te ajudar. E agora a Bíblia diz que Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Pedro e João olhou para o rapaz paralítico lá na porta do templo e disse: olha para nós, olha para nós. A gente precisa fazer o mundo olhar para nós. Aquela mulher tinha medo de abrir a porta, ela olhou para mim. Eu não dei um sermão para aquela mulher, eu não gastei meia hora pregando para aquela mulher, ela só olhou para mim.
A gente precisa fazer as pessoas se aproximarem de nós. E o Elias fez isso. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Como é que estava o altar? O altar estava quebrado. O que se oferece no altar quebrado? Nada. Como é que um altar quebrado pode perdoar? Como é que um altar quebrado pode ser santo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, quer dizer, agora o altar está pronto, o altar pode receber a oferta. A oferta é a nossa oração, é o nosso pedido de socorro, é o nosso pedido de ajuda para Deus, mas no altar, restaurado. O altar tem que estar restaurado. Jesus disse: se você tem alguma coisa contra alguém, você deixa a oferta no altar, vai lá se reconciliar com essa pessoa, para que a sua oferta seja aceita. Tem que estar tudo certinho diante de Deus. E disse, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Acabou de orar? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Tudo tem que ser arrumado. O altar tem que ser arrumado, a oferta tem que ser colocada diante de Deus, e Deus aceita. Deus responde. Deus traz o fogo dele que consome aquilo que não é do Senhor e que santifica a nossa vida em o nome de Cristo Jesus. Versículo 9, voltando lá para o 2 Crônicas. Versículo 9, na NBV, tá? Depois ele reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também os que haviam saído de Israel, pois muitos tinham vindo dos territórios de Efraim, Manassés e Simeão em Israel. Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui foi o que mais mexeu comigo e que está dentro de todo o contexto dessa mensagem. E passaram para o lado do rei Asa, quando viram que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Aleluia! Você prestou atenção? Que todo o povo passou para o lado do rei Asa. Por quê? Porque viram que Deus estava com ele. Irmãos, as pessoas vão passar para o nosso lado, irmãos, ou elas precisam passar. A gente precisa mostrar que Deus está com a gente, para elas passarem para o nosso lado, para elas passarem a servir o nosso Deus. Irmãos, não adianta, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Imagina, irmãos, aquela senhora lá de Pirassununga, ela passou para o nosso lado,
Só de ter olhado para mim e visto Deus em mim, ela sentiu paz. Sem eu ter gastado ali tempo de pregação. A Bíblia está dizendo que o povo passaram para o lado do rei Asa, quando viram que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. A hora que a nossa família vê que Deus está conosco, elas vão passar para o nosso lado, irmãos. A hora que aquele amigo de trabalho vê que Deus está com você, vai passar para o seu lado. Até aqueles que nos perseguem e nos maltratam, quando virem Deus em nós, vão passar para o nosso lado. Quem está ouvindo fala graças a Deus. Versículo 10. Eles vieram a Jerusalém no 3º mês, no ano em que o rei Asa estava completando 15 anos de reinado. Ofereceram sacrifícios ao Senhor de 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. Esses animais faziam parte do saque do campo de batalha. Versículo 12. Então fizeram um acordo. Esse aqui foi muito forte. Fizeram um acordo de adorar somente o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 13. E concordaram. Fizeram um acordo e concordaram. Pessoal, vamos buscar a Deus? Vamos adorar a Deus? Vamos, pastor. Que luta, hein, irmãos? Que luta para fazer as pessoas adorarem a Deus. Fazer as pessoas santas não é fácil, irmãos. Fazer pessoas compromissadas com Deus não é fácil. A Bíblia fala lá de Demas, que amou o presente século. Tem gente amando o presente século. Estão dentro da igreja, mas amam muito mais outras coisas. A gente precisa, irmãos, começar a se examinar. Ver o que está tendo primazia na nossa vida. Se Deus ou se outra coisa. E concordaram que qualquer pessoa que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer. Será que a gente pode fazer um acordo desse? De eu chamar vocês para uma oração, eu falo, pessoal, vamos fazer um acordo, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Senhor. Aquele que não buscar, Deus pode matar. É capaz de eu não ter ninguém aqui para esse acordo. Eu estou falando sério. Agora, faz um churrasco. Faz um churrasco para ver. Traz até um boi. Agora fazer um acordo, pessoal, vamos buscar a Deus, vamos fazer um propósito nesse mês o maio está aí começando agora, junho, mês de junho, vamos buscar a Deus. Vamos fazer aqui uma reunião todo dia, 7h30 da noite, 7 horas da noite, vamos fazer aqui uma busca durante um mês. Quem não vier morre. Foi aqui, fizeram acordo e concordaram que qualquer pessoa que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovens ou idosos, homens ou mulheres. Em alta voz, ao som de trombetas e clarins, eles juraram lealdade ao Senhor. Começaram a falar, pessoal, vamos fazer um acordo aqui, de buscar a Deus, quem não buscar morre, boa! Vamos lá, porque é agora que a gente vai ver quem é de Deus e quem não é, irmãos. A Bíblia diz que em alta voz, ao som de trombetas e clarins, eles juraram lealdade ao Senhor. Todos estavam felizes,
por haverem feito este acordo com Deus, pois o fizeram de todo o coração e de livre vontade. Eles desejavam Deus mais do que tudo. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, obrigado por essa palavra. Preguei na quarta-feira, mas eu falei, eu preciso pregar isso no domingo. Até para aqueles que não vieram na quarta-feira. Eles tinham um coração voltado para Deus. Eles desejavam Deus mais do que tudo. E nós, igreja, nós desejamos Deus mais do que tudo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele deixou que o encontrassem e deu paz a eles em todo o país. Olha só que coisa bonita. Todos estavam felizes por haverem feito este acordo com Deus, pois o fizeram de todo o coração e de livre vontade. Eles desejavam Deus mais do que tudo, e ele, Deus, deixou que o encontrassem. Aleluia! Irmãos, se você abrir o seu coração de verdade para Deus, a verdade é que você não vai nem precisar buscar Deus. Ele vai se deixar achar. Ele vai sair de onde ele estiver e vai dizer para você, estou aqui. O que você quer? O que você precisa? Essa é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. E ele deixou que o encontrassem. E deu paz a eles em todo o país. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que eu preguei. Eu falei mais coisas depois. Mas eu creio que para hoje, para esse momento, é suficiente. E que Deus fale muito mais no seu coração.